Neste vídeo nós vamos falar sobre for, que é uma forma de fazer laço de repetição, ou seja, de repetir trechos de código várias vezes conforme a gente quer no JavaScript. Existem outras formas e a gente vai ver elas em outros vídeos. No caso do for aqui em específico, eu acho que eu vou escrever um exemplo primeiro, porque é mais fácil explicar depois. Você escreve for, e aí é uma palavra reservada, não pode criar uma variável nem função nem nada assim, você só pode usar ela com esse propósito. E depois você abre parênteses, assim como o if. E aqui dentro as coisas ficam um pouquinho mais complicadas. Eu vou fazer aqui o exemplo e depois eu explico como funciona. I igual a zero, depois I menor que zero, depois I mais mais. E eu vou abrir um trecho de código aqui, né, com as chaves. Então, igual o if, que tem chaves delimitando um trecho de código, e função, que também tem chave delimitando um trecho de código, o for tem as suas chaves delimitando um trecho. Eu vou usar um console.log aqui para a gente ver o que tem dentro dessa variável i, que a gente está declarando ela aqui, e vou executar. Alguma coisa deu errada. Peraí. Ah, tá. Peraí, não é i menor que zero, vou colocar i menor que 10. Legal. Aí ele colocou aqui, imprimiu para a gente no console os números de 0 até 9. No if, a gente executa o trecho de código caso a condição entre parênteses seja verdadeira, certo? No caso da função, a gente executa aquele trecho de código sem a gente chamar a função. A qualquer momento a gente pode fazer isso. No for, a gente tem essa baguncinha aqui. Eu vou explicar parte por parte. Existem três partes, né, separadas por ponto e vírgula. Eu coloquei um outro ponto e vírgula aqui, mas ele não é necessário, a gente não está usando ponto e vírgula no momento. No futuro a gente vê mais sobre ponto e vírgula. Esses pontos e vírgulas separam expressões, separam pequenos trechos de código que significam a sua própria coisa sozinhos. Poderia ser feito cada um em uma linha, se fosse fora do for, mas pela regra do for é assim que se faz. O primeiro trecho, antes do primeiro ponto e vírgula, declara uma variável. Eu estou declarando a variável i igual a zero. Isso é feito aqui dentro do for para que essa variável só exista, para que essa variável só exista dentro do for. Então, se eu quiser acessar ela do lado de fora, por exemplo, ele vai dar um erro para mim, ó. E não foi definido, porque eu tentei executar aqui, né? Tentei ver o que tem na variável i. Não foi definido porque eu coloquei ele aqui e ele só existe dentro do for. Mas eu poderia tirar isso daqui, aí eu vou deixar vazio esse trecho de código antes do ponto e vírgula, e vai funcionar igualzinho o for, porém, agora a gente tem a variável i fora do for, porque a gente declarou ela fora do for. Então essa é uma regra aqui do for. O que você declarar nessa primeira parte só existe dentro do for. E normalmente a gente quer que só exista dentro do for, porque a gente só vai usar aqui, a gente não precisa desse número fora dele. Então declara a variável aqui. Essa variável então vai ser usada na segunda parte para comparar com alguma coisa e ver se a gente deve continuar executando esse trecho de código ou não. Essa comparação aqui, no meu caso, estou comparando essa variável com 10, vendo se ela é menor que 10. Ela inicia com 0, então 0 é menor que 10, isso aqui dá verdadeiro, e quando esse trecho de código dá verdadeiro, ele executa na hora o corpo aqui do for. E aí isso acontece. 0 é menor que 10, ele vai lá e dá um console log aqui com o número 0. Depois que ele executou o corpo do for, ele vai lá e executa essa parte. Esse i++ é equivalente a i igual a i mais 1. Aqui, eu vou fazer assim. Eu vou executar só para a gente ver que vai dar na mesma. Aqui. I igual a i mais 1. Então eu vou escrever aqui para vocês saberem que é equivalente, tá? I++ é equivalente a i igual a i mais 1. É só uma forma diferente de escrever a mesma coisa pra gente aqui, beleza? Mas, por padrão, a gente faz assim no for. Depois que executou essa parte, o i, que valia 0, agora vale 1, né? Porque a gente vai fazer i igual a i mais 1. 0 mais 1 é 1. E aí ele volta para cá. Ele não redeclara a variável, claro. Ele volta só para cá. Esse trecho aqui só é executado uma vez. Esses dois aqui são executados toda vez que tem uma execução aí do corpo do código. Então ele vem cá e compara 1 com 10. 1 é menor que 10? É. Ele vai lá e
executa esse trecho, coloca no console log o número 1. E aí, terminado de executar esse trecho, ele vem cá e faz isso aqui de novo. Aí compara, vai dar 2, né? 1 mais 1 é 2. Vai lá e compara com 10, continua sendo menor que 10, e vai executando, 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 até que isso aqui dê falso. Quando que isso aqui vai dar falso? Quando i for maior ou igual a 10. No caso, quando o i é igual a 10, ele não executa esse trecho, porém, ele executa sim esse aqui. E sai do for, continua executando as linhas seguintes. Então, assim, vou colocar aqui. Linha seguinte. Beleza? Então, quando o i é igual a 10, nesse caso, ele vai dar false, ele vai sair do for e continuar executando o resto do seu código. Aqui, no caso, ele executou a linha seguinte. Legal, esse é o básico do for. Se você não tiver entendido o que eu expliquei dessa parte aqui, que é a parte importante, é uma parte que muita gente, inclusive, pula e não explica como funciona, você só meio que aceita que é assim que funciona. Volta o vídeo, assiste mais algumas vezes, não tem problema. E agora a gente vai resolver alguns exercíciozinhos com o for. Vamos lá. Número 1. Faça um código que mostre, esqueci do E aqui, os números de 0 até 29 no console. Vou te dar um tempo para você resolver, pausa o vídeo. Agora eu vou mostrar a minha solução. É exatamente esse código, porém, em vez de 0 até 10, nós fazemos 0 até 30. Afinal de contas, ele para de executar assim que i é igual a 30. Então a gente vai de 0 até 29. Beleza? Deixa eu executar aqui. Pum, 0. Opa, tive que dar screw aqui para cima. 0, 1, 2, 3, 9, até 29. Vamos para o exercício 2. 2. Faça um código que mostre os números de 1 até 13 no console. Eu vou fazer o seguinte, em vez de começar com 0 e já mostrar o 0, eu vou começar com 1, e ele vai começar do 1, e eu quero ir até o 13, então eu vou fazer isso aqui ser... Eu posso ou fazer ser até menor que 14, ou fazer ser até menor ou igual a 13, também é possível. E vai dar na mesma. Eu vou executar aqui, 1 até 13, ou se eu quiser continuar com o menor aqui, usar o 14, 1 até 13, mesma coisa. A gente costuma fazer o menor e não o menor igual por causa de como a gente usa o for com vetores e arrays, que é algo que a gente vai ver em outro vídeo, tá? Mas pode usar o menor igual, não tem problema. Vamos para o próximo exercício. 3. Faça um código que mostre os números de 10 até 0 no console decrescente, né? De forma decrescente. Eu vou pausar aqui, aliás, você deve pausar aí. Agora eu vou mostrar a minha solução. Imagino que você já resolveu e despausou. Eu vou começar o i com 10, e a gente quer ir decrescentemente. Então, eu vou verificar se enquanto o i for maior que 0, maior ou igual a 0, porque a gente quer ir até o 0. Eu quis aqui no meu exercício incluir o 0 nessa conta. Então, com o i começando em 0, enquanto o i for maior ou igual a 0, qualquer número maior ou igual a 0, ele vai executar esse trecho. Porém, se eu ficar subindo o valor do i, ele vai de 10 para 11, para 12, para 13, não vai funcionar. Então a gente tem um operador, assim como o mais mais, o menos menos, que faz a mesma coisa. Então eu vou fazer aqui que i menos menos é equivalente a i menos i. Mas se você quiser, você pode fazer assim, i menos 1. Vamos fazer assim, tá? E vou executar aqui. 10, 9, 8 até 0. Resolvido o exercício. No entanto, o i menos menos ocupa menos espaço, e é normalmente como se faz. Vamos para o próximo exercício. 4. Faça um código que mostre os números pares entre 0 e 20 no console. Beleza. Pode pausar o vídeo para resolver. Estamos de volta com a minha solução agora. É muito rápido, vocês são muito rápidos para resolver. Nem dá tempo de eu respirar aqui. Então vamos lá. Eu quero de 0 até 20, então a gente volta para a lógica normal, de ser 0 aqui no começo e de verificar enquanto for menor do que 0, e de somar. Porém, se a gente fizer isso aqui, opa, eu quero de 0 até 20, então vou colocar 20 e 1. Beleza, 0 até 20 aqui tem todos, inclusive os ímpares. Mas eu quero pular os ímpares. E como este i++ é equivalente a i igual a i mais 1, o que a gente pode fazer é fazer i igual a i mais 2. E ele vai de 2 em 2, em vez de 1 em 1.
na hora de mudar o valor do i. Então vamos fazer isso aqui, ó. 0, 2, 4, 6, 8. Beleza, assim você pode fazer basicamente qualquer tabuada. Essa aqui seria a tabuada do 2, né? 2 vezes 0, 2 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, e assim por diante. Se eu quisesse, sei lá, a tabuada do 5, estaria aqui. 0, 5, 10, 15, 20. Até, né, ser menor que 21. Digo, enquanto for menor que 21, né? Se for maior que 21, aí não vale, então não mostrou 25. Só mostrou 20. Exercício 5. Agora a gente vai misturar com funções. Faça uma função que receba um texto e um número, então repita o texto no console a mesma quantidade de vezes que o número. Ou seja, se ele der o número 5, quer que repete 5 vezes o texto. Se ele der o número 10, quer que repete 10 vezes o texto. Pausa o vídeo para tentar você mesmo, eu já volto com a minha solução. Estou de volta com a minha solução, vamos escrevê-la aqui na verdade. Eu vou fazer uma função, eu vou chamar repete texto, e vou pegar um texto e um número. Agora eu vou fazer o nosso trecho de código aqui. E vou copiar esse for para a gente usar ali dentro. Legal. Beleza. Eu vou começar com i igual a 0 e vou fazer enquanto o i for menor que o número. E vou fazer o nosso i mesmo. O que isso vai fazer? Vai fazer com que ele repita este trecho de código para o número 0, para o número 2, para o número 3, até o número que a gente passar aqui. Então, se passar 5, ele vai 0, 1, 2, 3, 4. Ele vai fazer esse trecho de código 5 vezes, se for passado o número 5. Bem, se você prestou atenção até agora, deve estar claro isso. A diferença é que agora, em vez de usar um número aqui, por exemplo 5, a gente está pegando do argumento da função. Então eu vou dar console.log no texto, porque você não é obrigado a usar o i dentro do for. Você pode não usar. E usar o for apenas para repetir um trecho de código que você quer que seja repetido x vezes. Vamos lá. Opa, eu não estou chamando a minha função em momento nenhum. Então eu vou colocar repete texto. Eu vou colocar aqui Rue 30 vezes. Rue. Aí você vai ter que acreditar em mim que é 30 vezes. Deixa eu fazer 3 vezes para ficar certo. Rue, 3 vezes. Legal? Exercício 6. Esse aqui é o mais complicado, é o último de hoje. Faça uma função que receba 2 números e mostre em ordem crescente todos os números entre eles. Nesse caso, eu não quero incluir os 2 números, tá? Então, por exemplo, se eu colocar 1 e 7, eu quero que mostre 2, 3, 4, 5 e 6, sem mostrar 1, sem mostrar o 7. Vai lá, resolve e volta aqui quando estiver pronto. Vamos lá. A função eu vou chamar de números entre, ou... eu vou chamar assim, não é exatamente o melhor nome, mas vai servir. Vou colocar números entre, eu vou até fazer aqui já, como se a gente estivesse chamando o meu exemplo, de 1 até 7. Porém, o que a gente pode fazer, acabar fazendo é o seguinte, 7 depois 1. Nada é especificado aqui que a função vai receber o menor número primeiro e o maior número depois. Esse é um porém. Se você fez seu código funcionando só em um dos casos, melhor corrigir. Pausa o vídeo, corrige primeiro e aí depois volta. Ok, vamos começar assim. Então eu vou chamar de número 1 e número 2. E agora eu preciso saber qual que é o maior e qual que é o menor. Então eu vou colocar aqui... como que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou fazer da forma mais simples, mais trivial de todas, que é com if, número 1 menor que número 2. Agora eu sei que o número 1 é menor, e a gente tem que fazer o for aqui dentro do número 1, aqui. A partir aqui do número 1 mais 1, o que eu quero, se ele jogou o 1, por exemplo, o que eu quero mostrar primeiro é o 2, sem incluir o número 1. Enquanto i for menor que o número 2, eu não quero mostrar o número 2, então é só menor. Se eu quisesse mostrar o número 2, seria menor ou igual. Eu vou dar i++. Pronto. Vou colocar console i. Else, eu vou tirar esse cara daqui,
copiar esse for aqui. É o seu contrário. Número 2 menor que o número 1. Isso aqui deve ser o suficiente. Então vamos lá. Vou executar. Beleza, o meu Replit tinha travado aqui, mas eu reiniciei a página, está tudo certo. Entre 1 e 7 nós temos 2, 3, 4, 5 e 6, como eu tinha dito. E se eu colocar 1 e 7, em vez de 7 e 1 como os argumentos, ele deve colocar no console a mesma coisa, exatamente. Se eu colocar 15 e 20, eu quero os números 16, 17, 18 e 19. Legal. Essa é uma forma de fazer isso. Mas aqui a gente está fazendo esse for 2 vezes. A gente pode fazer ele uma vez só. Simplesmente descobrindo qual o maior número e qual o menor número aqui. Então eu vou fazer dessa forma, maior e menor. Aí eu pego aqui menor igual a número 1. Vou tirar esse for daqui. Beleza? E aqui eu vou colocar aqui menor igual a número 2. E no caso do maior, aqui vai ser o número 1, número 2. E aqui vai ser o número 1. É uma outra solução, tá? A gente cria essas duas variáveis. No caso do número 1 ser menor, a gente coloca aqui. No caso do número 2 ser menor, a gente coloca aqui. E o maior também, mesma coisa. É um outro tipo de lógica. Agora eu posso ir do menor até o maior. Do menor mais 1 até o maior. Assim a gente não fez o for 2 vezes. Que é melhor um pouco, né? Legal. Deixa eu inverter aqui, 20 e depois 15. Bacana! Esses foram os exercícios de hoje. Esse aqui foi o mais dificilzinho, né? Obrigado pela sua atenção. Era isso que eu precisava falar para você sobre for. Fica atento para os próximos vídeos. Se inscreva no canal se não tiver inscrito ainda. Deixe seu comentário. Qualquer dúvida é só falar com a gente no Discord, e-mail. Você já sabe onde nos encontrar. Até a próxima. Tchau!